Pessoal, depois da aula de ontem, o professor Alexandre falou sobre curiosidades. Vou gravar um videozinho sobre uma curiosidade aqui. Eu achei interessante, lendo lá na referência lá do MATLAB. Eu tinha feito um vídeo falando sobre vetorização, importância de usar vetorização. E na aula de ontem, coincidiu, foi até bom a gente ter aprendido, né? O Alexandre nos apresentou o tic e o toque, que está relacionado com o tempo gasto para executar partes ou o nosso script todo. Então vou juntar fazer um teste, né, novamente, testando vetorização e marcando o tempo gasto, com duas técnicas diferentes para fazer a mesma coisa. Então vamos lá. Como lá no nosso guia, nossas referências para estudo, né, as apostilas que o professor Alexandre nos passou, lá na parte de álgebra linear, onde está falando de matrizes, nós temos lá uma parte bem simples, que é a adição de matrizes. Então, se eu tenho uma matriz A qualquer aqui, vamos pôr uma matriz 2 por 2, por exemplo. 2, 5, 8, 9. E se eu tenho uma matriz B, 4, 6, 1, 3. E eu quero uma matriz C, que é a soma de A mais B. Como que eu faço isso? Eu vou, é bem simples, somar os elementos correspondentes de cada matriz. Então vamos anotar aqui. O primeiro elemento da matriz A, que é a primeira linha, primeira coluna, eu vou somar com o correspondente na matriz B. E assim eu vou fazer primeira linha, segunda coluna com todos eles. Então vamos anotar aqui, segunda linha, primeira coluna, e lá em B, segunda linha, primeira coluna. E assim, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna. Então quem vai ser a nossa matriz C? Vai ser 2 mais 4, 8 mais 1, 5 mais 6, 9 mais 3. A matriz C vai ser 6, 11, 9, 12. Bom, lá no MATLAB, quero transformar esse problema num script para o MATLAB resolver usando a linguagem MATLAB. Então tem, por exemplo, duas formas de fazer. Quem está vindo de uma linguagem de programação que não tem vetorização, a primeira coisa que vai pensar é que ele vai ter que percorrer os elementos de cada matriz, linha e coluna, nesse caso aqui, 4 vezes para cada, e somar os elementos correspondentes. Isso aí a gente tem o laço de repetição, que no caso é o for. Uma outra forma de resolver, quem já tem mais tempo e já tem vícios em outras linguagens, né, acaba indo para o for. Quem trabalha com Python, R, por exemplo, né, que tem, ou versões novas do C, que tem a vetorização, já está acostumado, mas quem não tem, acaba esquecendo dela. E a gente não pode esquecer de aplicar a técnica e o recurso de vetorização que a linguagem MATLAB nos dá. Então, lá no guia de referência diz que a vetorização é mais rápida, porque ele usa umas bibliotecas, né, de funções para matrizes que já são otimizadas. Então a gente vai fazer um teste de soma de matrizes lá no MATLAB usando
o for e usando vetorização para ver o que acontece. Deixa eu passar aqui para o MATLAB. Vamos criar um script novo. Boas práticas de programação, limpar o command line, o command window. Clear vars, limpar as variáveis. E aqui, ó, como eu gosto de fazer, depois que eu vou lá no guia de referência, procuro a função, eu gosto de vir aqui, ó, e testar a função antes de usar. Por exemplo, a função rand1, ela gera um número pseudo-aleatório entre 0 e 1. Então, se eu pegar e multiplicar por 100, eu vou ter um número assim mais fácil para a gente trabalhar, né? Porque o 0,87. E se eu usar o round, eu vou ter o número arredondado. Então eu vou copiar isso aqui, ó, que eu vou utilizar lá no script. Então eu gosto de usar o command window para ir testando o que eu estou aprendendo. E aplicar aqui no script. Então vamos lá. Vou criar um n igual a 5, que vai ser a dimensão da minha matriz, porque eu quero somar a matriz, então vai ser uma matriz 5 por 5, por exemplo. Quem vai ser a minha primeira matriz? A matriz 1. Vou colar aqui, ó. Vai ser n por n números aleatórios, pseudo-aleatórios, entre 0 e 1, multiplicados por 100 e arredondados. Então eu tenho minha matriz M1. Vamos ver como é que fica isso aqui? Vou copiar ele aqui, ó. Vamos testar aqui, ó. Opa, n por n. Lá está no script, né? Vamos fazer 3 por 3. Eu tenho uma matriz 3 por 3 de números pseudo-aleatórios multiplicado por 100. Então, está seguindo, está dando certo o que eu estava pensando. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. A minha matriz M2 também vai ser uma matriz aleatória, uma outra matriz aleatória com a mesma dimensão, porque eu vou precisar somá-las. Bom, agora nós vamos fazer usando o laço for. A linha vai variar de 1 a n. A coluna, porque eu vou ter que percorrer, né, as linhas e as colunas, vai variar de 1 a n também, que são as dimensões das matrizes. E a minha matriz M3, que é a matriz que vai guardar a soma dos elementos, cada elemento dela, da linha em coluna 1, 1, 2, igual a gente fez lá, vai ser o M1 da linha em coluna, mais o correspondente dele lá na matriz M2, linha e coluna. Todo for termina com end, foi dito na aula passada, na aula de ontem, né, professor Alexandre. E aqui eu vou exibir o M3, que é a soma, resultado da soma de cada elemento das duas matrizes. Vamos salvar, tá ali, tá com asterisco, né? Vou chamar aqui de curiosidade de TikTok, né? Vou chamar aqui teste TikTok. Vamos salvar e vamos executar. Se tiver erro, a gente procura e tenta corrigir. A gente está aprendendo, né? Então, vou executar aqui, ó. Tem uma matriz 5 por 5 de números aleatórios, duas delas. Faço um laço varrendo todas as linhas, todas as colunas, somo os correspondentes, gravo em M3 e exibo aparentemente. Tá certo. Então, olha lá. Tem uma matriz 5 por 5 que M1 mais M2 gerou uma M3. O número, a dimensão é 5. Beleza. Só que agora eu vou vir aqui, ó. Eu não vou considerar o tempo gasto para criar as matrizes. Estou interessado em saber quanto tempo eu gasto para fazer a parte principal do meu script, que é somar os elementos. Então, conforme dito na aula de ontem, vamos treinar aqui, ó, o tique e o toque. Não quero também calcular o tempo gasto para exibir, só mesmo a parte principal do meu objetivo, que é somar os elementos. Então, vamos gravar e vamos executar.
Ele gastou 0,000877 segundos e criou a matriz aqui, que foi a soma das duas matrizes. Beleza. Agora, eu quero fazer a mesma coisa. Deixa eu agrupar isso aqui, ó, para falar que faz parte do de cima. Quero fazer a mesma coisa usando vetorização, né? Para quem já está aprendendo MATLAB, igual eu, e para quem também não usou outras linguagens, que não tem o for já fixado na cabeça, melhor a gente aprender já com vetorização também. A gente opta por vetorização, se não der a gente faz com for. A vetorização nada mais é do que falar, olha, a minha matriz M3 vai ser a M1 mais M2. Simples assim. Aqui a lógica está funcionando, fiz praticamente manual, fiz ele percorrer linhas e colunas e ir somando e guardando, e aqui ele faz tudo isso, só que de forma otimizada. Então, eu vou colocar aqui um DISP M3. As matrizes que serão somadas são as mesmas, eu nem estou calculando o tempo delas, estou preocupado só com o tempo para executar a minha ideia principal, mais importante aqui, que são os dois métodos. Então, coloquei mais um TikTok aqui, não sei se foi o Luciano, o Leonardo, o Leandro, lá do nosso grupo, lá da nossa aula, que comentou sobre a quantidade de TikToks que eu posso usar, e foi muito bem respondido aí pelo professor Alexandre. A gente está então colocando em prática aqui. Então vamos salvar e vamos executar. Com o laço for, você vê que as matrizes são iguais, né? Usando for ou usando vetorização, a resposta com certeza é a mesma. Mas o laço for, olha, vamos pegar só o finalzinho aqui, 883, 125. Para uma matriz 5 por 5, a vetorização foi bem mais rápida. Agora, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer uma matriz 50 por 50. E como é uma matriz muito grande, a resposta, e o DISP não está influenciando no tempo, eu vou tirar os DISP e vou aguardar para ver o que vai dar. Então, uma matriz 50 por 50. O for gastou 1100 e aqui gastou 134. Você vê que a gente passou de 5 para 50 e o tempo com for foi maior do que o tempo com vetorização. 500 por 500 já está bem maior, né? Obviamente a vetorização aumenta, porque está aumentando, mas ele está aumentando muito menos do que o for. Então vamos colocar aqui 5.000 por 5.000. Ver se ele vai rodar. Esperar o tempo aqui. Ele vai funcionar. Está demorando muito. Será que deu algum problema? Vamos parar aqui. A operação foi abortada, né? Será que ele está mandando pré-alocar? M3 recebe zeros de n por n? Será que precisa quando a matriz é muito grande? Eu não sei, vamos ver. Pelo menos a gente já tinha visto que vai aumentando bastante o tempo com for. Vamos salvar aqui, vamos executar. Olha só, a gente pré-alocou e aqui gastou 0,54 e aqui bem menos também. Agora vamos aumentar aqui para 15.000. Vamos ver o que vai acontecer. Será que ele vai rodar?
Vamos deixar um tempo. Isso aí, ó. Para 15.000 por 15.000, o laço for gastou 8 segundos, enquanto a vetorização gastou 0,076 segundos. Então, ó, vou pegar aqui, só fazer um teste, 15 elementos. Mesmo com pouco, é bem rápido o for, mas você vê que a vetorização é bem mais rápida, né? Será aqui com... Vamos voltar aqui com 15.000. 15.000 por 15.000, somar cada número dentro do for. Oito segundos e 0,06. Vou fazer uma experiência aqui. Como o for demora mais, vamos ver se dá certo. Será que se a gente tirar isso daqui, vamos pedir para ele executar isso aqui primeiro. Vamos salvar e vamos rodar. Então ele gastou 0,12 e 8 segundos. É bem mais rápido a vetorização. Vamos ver o que ele está falando aqui. Está falando que o pré-aloquei. Agora ele está falando que o pré-aloquei não está sendo utilizado. Vamos comentar ele aqui. Salvar e vamos rodar. Zero vírgula 13 segundos. Vamos ver o for. Oito segundos. Então é isso. A gente viu aí, usando o TikTok, apresentado pelo professor Alexandre, o tempo gasto para fazer soma de matrizes com vetorização e soma de matrizes com laço for. Valeu, pessoal!